nome é Maria Eduarda e eu faço parte da monitoria dessa sessão. E eu gostaria de dar as boas-vindas aos participantes e, especialmente, agradecer ao professor Tiago pela sua disponibilidade em aceitar o nosso convite. Nossa oficina ela será gravada e, caso alguém se oponha que seja usado material, por favor, se pronunciar verbalmente antes do início da sua apresentação, informando que não autoriza a divulgação do material que será apresentado. As gravações elas serão disponibilizadas após o evento pelo YouTube. E sobre o controle de presença, estaremos preenchendo um formulário confirmando a presença dos participantes para podermos emitir os certificados e apenas pedimos aos participantes entrarem no Meet com o nome que entraram no Meet com um nome diferente da inscrição, e aqueles que não fizeram inscrição, eles devem se inscrever, escrever o nome e o e-mail no chat para ter a presença. É necessário estar durante a oficina inteira ou quase. E agora eu passo a palavra para o professor Tiago e peço que o senhor se apresente. Boa apresentação a todas e a todos. Muito obrigado, Maria Eduarda. Cumprimento a todos e todas que estão aqui presentes. Teremos, então, a nossa sexta sessão, intitulada Questões de Currículo do Ensino Médio e Filosofia como Componente Curricular, com o subitem ali, Nietzsche. Temos são 4 trabalhos originalmente, mas parece que nem todos estão aqui. Na parte da tarde, tivemos um trabalho ausente, mas a gente acabou utilizando todo o tempo para discussão. Então, eu vou tentar regrar, no primeiro momento, a meia hora que a gente tem para cada trabalho, sendo 20 de apresentação e 10 de discussão. E, sobrando tempo ao final, a gente pode utilizá-lo, caso queira, ou encerrar a sessão, né? Então, como eu já disse, sou o Thiago Pedro Pinto, eu sou da UFMS. Estou atuando aqui no Profilo não muito tempo, acredito que em torno de 2 anos. Eu sou um pesquisador originário da educação matemática, minha formação em licenciatura em matemática, mestrado em educação matemática e doutorado em educação para as ciências, né? No entanto, tenho trabalhado com o GT de Filosofia da Educação Matemática há algum tempo. Trabalho com pensamento de Wittgenstein na sala de aula, como um recurso de análise da sala de aula de matemática, e me interesso aí um pouco sobre algumas filosofias contemporâneas, do pensamento aí do Wittgenstein em diante, talvez eu poderia colocar alguma coisa, Nietzsche também, e vou tentar mediar esse nosso diálogo. Espero que vocês sintam muito à vontade. Não sou apegado a formalismos, então podemos usar esse tempo aqui da forma que a gente melhor entender, ok? Bom, pela ordem, Kate Torino, acredito que não esteja na sala, deixa eu verificar aqui na minha lista ampliada, não. Adolfo, também não. Então, iríamos para o Paulo, que está aqui, já testou imagem, som, tá tudo certo. Paulo, eu não tenho certeza como se pronuncia seu sobrenome, então eu vou pedir que você inicie se apresentando o título do seu trabalho, tá bom? Já passo a palavra a você agora, então. Fique à vontade. Uma boa tarde, né? Uma boa noite. A gente fica meio assim agora, né? Aqui tá um solzão ainda. A todos, né? Primeiramente, a gente é muito grato ao Prof. Filo, né? Por estar fazendo parte como aluno egresso da 4ª turma do Prof. Filo e por esse momento da gente estar também, né? De certa forma, compartilhando aquilo que a gente vem realizando nesses últimos tempos, né? E antes de iniciar a apresentação do trabalho, então eu sou o professor Paulo Braciac, trabalho no estado de Santa Catarina, na rede de ensino do estado de Santa Catarina, e é o 2º ano que eu estou aqui na cidade de Lebon Regis trabalhando, uma cidade bem pequena aqui em Santa Catarina. Gostaria também de agradecer ao professor Samon, meu orientador, que está aí presente, né? Então sou grato por todo o empenho, né, e que a gente tem realizado junto aí nessa trajetória, né. Então, assim, antes de eu começar, só vou compartilhar aqui.
Não sei se o ideal é a tela cheia mesmo, ou assim fica mais tranquilo. Bom, Eu vou acho que a colocar. tela cheia é o melhor para visualização. Uhum. Tá, ótimo. Perfeito, então. E assim, né, como o professor Tiago tinha comentado já no início, né, que não é muito adepto ao formalismo, eu sei que uma apresentação geralmente não se interrompe, né, mas talvez diante de alguma situação ali que possa ser levantada alguma discussão ou tirar uma dúvida, de repente se a gente deixa lá para o final não consegue, né, e se a gente tiver em tempo, então também sinto-se à vontade, todos os participantes aí da sala, de estar fazendo interrupção, né? Que às vezes é bem mais proveitoso durante a apresentação do que necessariamente, talvez lá no final, passa batido, esquece, né? Então, podem ficar bem à vontade em relação a isso. Então, o título da minha pesquisa é Uma experiência de ensino de filosofia e a sensibilização a partir da Guerra do Contestado. Guerra do Contestado, né, a gente já vai se situar um pouquinho melhor, mas já de antemão, então, ela aconteceu bem na região onde hoje eu trabalho, eu atuo como professor, né, então, o município aqui de Lebon Regis foi um dos palcos, né, foi o centro, poderíamos dizer assim, da Guerra do Contestado. Tanto é que hoje a cidade ela leva o título, né, o coração, né, Lebon Regis, o coração do Contestado. Então tem uma associação que leva esse nome também. Então é um dos palcos onde aconteceu essa guerra, né, há mais de 100 anos atrás, 1912, 1916. Quando eu entrei no Prof. Philo, né, quando eu fiz o processo de seleção, a minha pesquisa, por mais que tenha algumas semelhanças, mas era outra ideia. A princípio, eu iria estar trabalhando com um texto do Schiller, né? E aí, então, pelo fato de eu vir aqui para essa região, quando eu acabei assumindo o concurso, e pelo fato de ser muito forte, né, e muito presente a Guerra do Contestado, e nós vivermos aqui ainda nessa região, né, consequências, digamos assim, resquícios dessa guerra ainda, foi bem oportuno, né, a partir das mediações do professor Samon e de outros profs ali da Unespar, do campus da União da Vitória, para a gente estar trazendo, então, né, para a discussão a Guerra do Contestado. Então, né, tem como orientador o professor Samon, que está presente, e co-orientador o professor Daniel, né, que ele já antes já comunicou que ele teria um outro compromisso, não poderia se fazer presente. Então, o local da aplicação do projeto aqui é a cidade de Lebon Regis, Santa Catarina, a instituição escolar é Escola de Educação Básica Frei Caneca. O período da aplicação foi esse ano, né, 2021, período de pandemia. O público-alvo, turmas dos terceiros anos do ensino médio. Uma turma da manhã, 2 da manhã, 1 da tarde, 2 da noite, 2 do noturno. E ali eu coloquei, né, porque esse ano foi um misto, um pouco de tudo, né, eu coloquei, né, de que forma que a gente trabalhou com os alunos. Então, tivemos alunos já desde o início do ano presencialmente, uma pequena parcela de alunos, alunos atendidos remotamente pelo Meet Classroom, que era uma pequena minoria, e alunos atendidos, deixa eu só vou ocultar aqui, e alunos atendidos, né, remotamente que não tinham acesso à internet. Então, a partir de apostilas, mensagens no celular, né, então, a grande maioria dos alunos, boa parte do projeto, a gente atendeu, né, aplicamos a pesquisa remotamente, sem muito recurso, digamos assim. Então, uma realidade bem difícil. Tá. Aí, esses alunos que estavam sendo atendidos pelo remoto, pelo Meet, pelo Classroom, pelas apostilas, a partir de agosto, tornou-se obrigatório a ensino presencial em Santa Catarina. Então, assim, foi bem já no finalzinho, só quando a gente estava realizando algumas apresentações finais dos trabalhos dos alunos, que a gente teve todos no presencial, né? Mas lá mais para frente eu vou comentar um pouquinho mais sobre essa dinâmica. Coloquei aqui para a gente estar se situando, porque vai ser bem importante a gente estar levando em consideração, então, né, para entender um pouquinho melhor o porquê da minha pesquisa, justamente o lugar, né? Então, a região onde a gente está localizado. Então, assim, a partir das aulas, das conversas com os professores, as disciplinas que eu tive no Prof. Philo, nos sensibilizou que, atualmente, nos deparamos não somente com o problema de saber o que e como ensinar, mas também o de apresentar a filosofia aos jovens de uma forma instigante.
Isso exige de nossa parte uma análise e rompimento das finalidades eternizadas para a educação, assim como também buscar legitimar filosofias que são silenciadas em nome de uma razão universal. Né? Então, assim, coloquei no início, né, essa fala, porque justamente é muito nítido, muito visível, o professor Paulo de filosofia antes do Prof. Filo, né, e o professor Paulo depois, né, foram assim, muito proveitosas as reflexões, os textos, as discussões em sala de aula, né, do mestrado. Então, como eu comentei, para a gente compreender um pouquinho melhor a fala. Então, o falar não se restringe ao ato de emitir palavras, mas de poder existir bem como nos apresenta Djamila. Pensar lugar de fala seria romper com o silêncio instituído, para quem foi subalternizado. Um movimento no sentido de romper com a hierarquia, muito bem classificada por Derrida como violento. Então, agora, só para a gente, antes de entrarmos, né, na discussão de como que a gente fez essa junção da guerra do contestado com a filosofia, com as aulas de filosofia, é importante a gente entender um pouquinho assim o contexto, né, da guerra do contestado, o que foi ela, né, quais são os resquícios que ela deixa ainda, né, aqui na região nos dias de hoje nesse sentido. Então, a Guerra do Contestado é reconhecida como o maior conflito popular que existiu no Brasil, por mais que é muito pouco falada, ainda muito pouco estudada, porque é uma guerra extremamente vergonhosa, né, para a República, para a nova República, extremamente vergonhosa para o Estado, pela barbárie que foi cometida, né, contra o povo caboclo. Por mais que ela, então, é extremamente silenciada, mas ela é reconhecida por muitos historiadores como o maior conflito popular que existiu no Brasil. O conflito, ou melhor, o massacre das forças militares brasileiras contra o povo sertanejo estendeu-se de 1912 até 1916. Encontramos elementos para afirmar que a perseguição e o extermínio do povo caboclo inicia-se muito antes da guerra, né? E também persistiu após o termínio, pois teve como finalidade desencadear um processo de branqueamento com a colonização desta região. Mesmo após mais de 100 anos do fim da guerra, vozes são silenciadas e o discurso vigente é fruto de uma hierarquia. É urgente a luta para que mais vozes sejam ouvidas no contestado. Então, algumas das principais motivações para o desencadeamento, né, da guerra. Um dos principais motivos foi a construção da estrada férrea, né, que foi feita a concessão para a empresa norte-americana, Brasil Rail Company. Essa estrada de ferro, ela ligou São Paulo, né, a Rio Grande do Sul. Então, ela cortou todo o estado de Santa Catarina e o Paraná. A concessão feita à empresa pelo governo brasileiro previa benefícios como a utilização de terras para serem exploradas em toda a margem da linha férrea, sendo delimitado um raio de 15 quilômetros para cada lado da obra. Então, todas as pessoas que moravam aqui nessa região do contestado, né, é considerado como o sertão, né, aqui do sul, o contestado, porque era um lugar extremamente esquecido, né, como era uma briga já entre Paraná e Santa Catarina em relação aos limites de terra, existia uma ausência muito grande do Estado, né, então o Estado era totalmente ausente nessa região. E aí as pessoas viviam, né, do modo de vida que elas iam organizando ali, né, então não existia muita interferência do Estado. E aí quando vem, né, a companhia, quando vem essa ideia de progresso, né, quando vem essa ideia de civilização, acaba rompendo, acaba aniquilando aquele modo de vida, né, e há justamente uma finalidade, uma tendência de acabar com esse modo de vida, porque ele não favorecia o progresso da época. E aí, então, todas as pessoas que não aceitavam se retirar desse raio de 15 quilômetros onde passava a estrada de ferro, simplesmente eram mortas, né, pelo regimento de segurança da empresa, e suas casas eram destruídas. Então, o povo cada vez mais, né, foi sendo afastado, né, então, digamos assim, para a mata. Então, foi de uma forma muito brutal, muito violenta a instalação dessa empresa, né, no momento da construção da estrada de ferro. E juntamente com a empresa que ficou responsável pela construção da ferrovia, a partir de 1909 se instala, né, uma outra empresa, a Southern Brazil Lumber Company e a Colonization Company,
que eram justamente empresas que estariam colonizando, então, toda essa região com povos europeus, porque acreditava-se que o povo que estava aqui, o povo caboclo, descendente de índio, descendente de escravos, os primeiros colonizadores, né, que vieram ainda em 1800 e pouquinho, era considerado pessoas que não contribuíam com esse novo progresso, né? Então, por isso que se desencadeou aquele processo, né, de branqueamento. Desta forma, além da ação predatória dos recursos naturais, se instalou na região contestada um processo de limpeza cultural. O branqueamento, onde o caboclo é expulso ou morto, né, para essas terras férteis poderem ser colonizadas por europeus, pessoas que trariam o progresso, pois para a nação estes são civilizados, né? Então, e aí até mesmo em vários relatos que a gente tem durante a guerra de oficiais do exército, eles tratam e consideram, e da maneira como eles acabam matando o povo no conflito, eles não consideram o povo caboclo pessoas, né, seres humanos. Então, fica muito visível, né, que era necessário limpar, ter essa limpeza étnica, para ser colonizado, então, por pessoas que realmente estariam, né, contribuindo com o progresso de toda essa região. E agora, então, né, as consequências da guerra. E até porque, para a gente entender, né, de certa forma, a necessidade e a urgência de a gente trazer, né, reflexões, intervenções a partir da Guerra do Contestado. As cidades onde ocorreram os mais dramáticos combates entre militares e os caboclos apresentam um índice de desenvolvimento muito baixo. Dos 7.000 moradores de Timbó Grande, né, Timbó Grande é um município vizinho aqui de Lebon Regis, onde eu trabalho, e foi onde ocorreu a última batalha, né, da Guerra do Contestado em 1916, a Batalha Final de Santa Maria, no Vale de Santa Maria, onde foram destruídas, nesse reduto onde estavam os caboclos, que eles chamavam de Cidades Santas, foram destruídas mais de 6.000 casebres, né? Então, eram muitas pessoas que viviam, né, nesses, poderíamos dizer assim, acampamentos, nessas cidades santas, né, nos redutos. Então, atualmente, né, dos 7.000 moradores de Timbó Grande, 44,2% são pobres ou indigentes. Em Calmon, uma outra cidade próxima aqui, cidade de 3.000 habitantes, o percentual ainda é maior, 46,8%. Já na capital de Florianópolis, né, o número de pessoas pobres e indigentes é de 7,9%, para a gente ver, né, como há essa disparidade. Outro ponto, né, para a gente levar em consideração é que a bancada parlamentar de Santa Catarina reconhece que o contestado, região com menos IDH do Estado, é discriminado na distribuição de verbas federais para o Estado. No repasse per capita de dinheiro, os municípios de Lebon Regis, Calmon, Matos Costa, Santa Cecília e outros municípios aqui na região, onde ocorreu a guerra entre militares e caboclos no século XX, recebe apenas 10% dos valores que chegam às prefeituras do litoral e da Serra Catarinense, né? Então, é um absurdo. A gente vê que, né, é uma maneira do Estado justamente não dar visibilidade para tudo aquilo que aconteceu aqui no passado, é uma maneira de sufocar ainda mais o povo caboclo, né? Fazer com que esse povo realmente seja silenciado. E tudo isso acaba, de certa forma, refletindo, né, dentro da sala de aula. Aqui, Lebon Regis é uma das cidades que a gente mais tem evasão escolar, né? Então, e não é assim porque os alunos estão desmotivados, não querem estudar, né? É porque muitos deles, eles precisam trabalhar, bem eles escolhem, né? Viver, ter o que comer ou estudar, né? Então, a realidade é bem, digamos assim, é terrível aqui na região, né, em relação a isso. Tudo isso é reflexo, né, dessa ausência que continua do Estado durante a guerra, né, antes da guerra e agora nesses 100 anos depois. Então, agora a ideia é a gente apresentar um pouquinho, né, como que a gente conseguiu, né, ou de que forma que a gente buscou fazer essa ligação entre o contestado, entre a guerra do contestado, né, e a filosofia. O que eu vou apresentar aqui na sequência é muito mais o resultado da aplicação das atividades, né? Então, da parte prática, digamos assim, do que necessariamente a parte teórica da minha pesquisa. Até porque a dissertação ela está no forno, né? Aos pouquinhos ela tá sendo gestada, né? Ela está sendo construída. Então, o que eu vou estar apresentando vai ser, né, alguns passos que a gente deu
e as atividades, né, produzidas pelos alunos a partir, né, daquilo que a gente propôs. Tá. Então, diante de tal realidade, sentimos a necessidade de abordarmos a guerra e as suas consequências a partir das aulas de filosofia. Possibilitamos esta ligação a partir das tragédias gregas, tendo como base a poética de Aristóteles o nascimento da tragédia de Nietzsche. Diante da amplitude de perspectivas possíveis de serem abordadas, né, nas tragédias gregas ou a partir das tragédias gregas, buscamos canalizar os nossos esforços na identificação e caracterização do herói trágico, para mais tarde, justamente, identificarmos alguns dos elementos que compõem o herói nos personagens que fizeram parte da guerra, né? E aí a gente vai buscar fazendo essa ligação, essa aproximação, né, do herói trágico com os personagens da guerra. Esses personagens vão ser tanto do mundo oficial, né, do exército, quanto, né, do mundo caboclo, né, os caboclos, então, que fizeram parte da guerra. Então, assim, o primeiro momento, né, que a gente realizou uma discussão com os alunos é uma apresentação, né, do que seriam, então, as tragédias gregas. A gente buscou, então, apresentar a origem, o surgimento da tragédia, né, onde a tragédia, de certa forma, evidencia a relação e, por vezes, o rompimento entre o passado mitológico e o atual contexto da polis, né, e, de certa forma, a gente cria um link com o contestado, daí no sentido de como era o modo de vida do povo caboclo, a organização deles, né, a vida deles nos redutos, a partilha, né, tudo era posto em comum, e aí a nova perspectiva, né, da ideia de progresso, a nova civilização que vai se construindo aos poucos, né, a partir desse momento. Aí outro ponto que a gente trabalhou a tragédia grega como culto e veneração ao deus Dionísio. Aí o espírito apolíneo e o dionisíaco, características, elementos e partes que compõem a tragédia, e aí a finalidade das tragédias, né? Principalmente trazendo a catarse trágica, né? Onde assume um aspecto do sagrado, educativo, cívico, né? Então, e é muito presente também essa questão do sagrado na Guerra do Contestado. Só foi possível, né, esse povo se levantar contra essa ordem, né, vigente que está se estruturando de progresso diante dessa nova ideia, porque justamente teve uma motivação dos monges que passaram nessa região, né? Mais para frente a gente vai conversar um pouquinho sobre a participação deles no conflito. Aí, então, nesse primeiro momento da atividade que a gente realizou essas abordagens, né, aí com alguns alunos presencialmente, outros via Meet, outros somente pelo Classroom, outros apostila, no final tinha justamente como objetivo eles responder um questionário sobre, né, esses tópicos. Mas como a gente estava encontrando bastante dificuldade, porque estava mais fácil trabalhar com o pessoal do presencial. E aí os alunos manifestaram assim, um interesse muito grande de conhecer e de estar conhecendo um pouquinho melhor e discutindo, realizando algumas discussões a partir do deus Dionísio, né? Então eu levei algumas definições do deus Dionísio, algumas imagens, o deus do vinho, né, o deus da desmedida e tudo mais. E aí os alunos começaram a ficar de certa forma assim um pouco encantados. Mas como é que é esse deus? Esse deus não é certinho, né? Esse Deus, né, de que forma que não tem uma ordem, e eles começaram, né, a questionar cada vez mais. E aí o que saiu, né, meio que foi a sugestão deles, em vez da gente estar fazendo o questionário, eles estudar um pouquinho mais sobre o Deus Dionísio e estar apresentando para alguém, né, quem é o Deus Dionísio. E aí ajudou muito, porque assim, dos alunos que não tinham acesso ao Classroom e não estavam no presencial, eles tinham acesso ao WhatsApp, né? Nos dados móveis, ou aquela internet no interior via rádio, que não carrega muito, mas tem o sinal, e o WhatsApp funciona de boa. E aí os alunos começaram justamente a fazer uma apresentação para os colegas, né, da sala mesmo, e para outros colegas também, falando um pouquinho sobre a tragédia e o deus Dionísio, né? E foi bem proveitoso, porque daí tem um grupo, aí eles iam compartilhando, apresentava de repente para alguém, né, colocava o print das conversas, então foi bem, digamos assim, foi mais proveitoso do que necessariamente eles fazer ali o questionário que eu tinha preparado no primeiro momento para essa atividade. Aí então, o segundo momento, a gente
se utilizando, então, de definições, imagens, realizamos uma abordagem sobre o papel fundamental exercido pelo herói, né, na realização e na finalidade das tragédias. Esta atividade fundamentou-se principalmente a partir dos seguintes autores e obras: a Poética de Aristóteles, O Nascimento da Tragédia de Nietzsche e na obra da Raquel Gazola, para não ler ingenuamente uma tragédia grega. Né? Então, a gente se utilizou dessas 3 obras para estar desenvolvendo, então, essa atividade com os alunos. A atividade desenvolvida pelos alunos nesse segundo momento foi a produção de um mapa mental, buscando apresentar algumas características do herói trágico. Só gostaria, então, de compartilhar com vocês rapidamente a produção dos alunos, algumas delas. Eu não coloquei nos slides, porque em PDF ela estava melhor visualizar, então vou sair rapidinho daqui e já vou entrar aqui no PDF. Antes de eu apresentar, eu não estou tendo controle do tempo, como eu estou no celular. Eu quase te então... interrompi um pouquinho agora, viu, Paulo? Isso. Já passamos dos 20 minutos, então pedi que você então faça um apanhado geral para finalizar. Tá. Ótimo, desculpa, eu acho que talvez até o professor colocou ali, mas eu acabei não visualizando. Imaginei que você estava sem a visualização do chat, mas eu deixei porque eu acho que estamos em poucos, então tudo bem passar um pouquinho. Mas eu vou agilizar. Então aqui, a partir daquilo que a gente trabalhou, né, eles realizaram um mapa mental para estar caracterizando, então, né, apresentando algumas das características de quem é o herói trágico, né. Então, teve várias produções. Então, até a gente poderia ler algumas que os alunos colocaram, mas a questão do tempo mais eu só vou estar repassando mesmo para a gente estar visualizando. E foi bem importante, assim, essa produção deles, porque foi justamente a partir dessa produção deles que a gente conseguiu, né, tá fazendo justamente depois a identificação, né, de alguns personagens do Contestado como herói trágico, né. Então, passa para o terceiro e último momento, né, onde a gente busca, então, realizar essa identificação a partir de alguns personagens. O que foi interessante é que, assim, há uma dissonância, poderíamos dizer assim, dos registros oficiais da guerra e dos relatos que eles cultivam na comunidade, na família, né? Então, assim, de muitos alunos, a gente teve... os avós morreram no conflito, ou participaram do conflito, ou tiveram que se entregar, né? Então, foi interessante porque a gente conseguiu confrontar, e justamente pegamos alguns relatos, né, por parte do exército durante o conflito, comparamos com as narrativas deles, né? Então a gente fez mais no sentido assim uma espécie de um seminário nesse primeiro momento para estar abordando alguns desses personagens, né, do Contestado. Outro elemento bem importante para a gente discutir foi os registros fotográficos feitos pelo fotógrafo Claro Gustavo Jansson, que ele foi contratado justamente pela empresa norte-americana Lambert, que era do mesmo dono do Percival Farquhar, né, que construiu a Estrada de Ferro. Então a Lambert, ela era uma serraria, né, que serrou madeira, que mandou para os Estados Unidos, para a Europa toda, né. Tem relatos de que a Europa foi reconstruída, né, depois da guerra, com a madeira que saiu aqui do sul, né, madeira nativa que foi extraída aqui da nossa região. E aí, então, a partir desse momento, os alunos, a partir de desenhos, a partir de poemas, a partir de relatos, discursos, eles buscaram fazer, então, essa caracterização de alguns personagens do Contestado como herói trágico, né? Ou uma situação trágica vivenciada durante aquele momento do conflito. A gente fez essa atividade para justamente mais tarde, no caso agora o ano que vem, com outras turmas, a partir desse material produzido, a gente está produzindo uma peça de teatro. A ideia era produzir esse ano uma peça de teatro com os alunos, mas devido, né, aos protocolos da pandemia, de não aglomeração, de cada aluno estar no seu lugarzinho bonitinho ali, né, então a gente não conseguiu. Mas a ideia ano que vem é utilizar todo esse material que eu vou passar agora aqui na sequência para estar realizando isso. Então aqui tem um desenho, né, do monge José Maria. Só vou ir passando mais rapidamente, né? Eu gostaria até de estar falando de cada um deles, algumas coisas, né? Aqui foi uma maquete que eles realizaram
para representar o ataque, o segundo ataque da guerra, que foi em Taquarussu, aonde nesse reduto, nessa cidade santa, estava somente mulheres e crianças, porque os homens tinham saído para construir um outro reduto, né? E aí o exército chega, ataca esse reduto e mata todas as mulheres, todas as crianças. Tem um registro de um oficial do exército, que era um médico do exército, ele relatando como que ficou esse reduto depois do ataque. Aqui a gente tem, né, os alunos construíram um crematório que ele existe até hoje, né, aqui em Lebon Regis. Então, em 1913, finalzinho de 1912, já tinha aqui no Brasil, né, antes do nazismo, antes da Alemanha, já tinha pessoas queimando pessoas, né, em crematórios, para a gente ter a ideia da barbárie que foi, né, a Guerra do Contestado. Aqui tem um desenho da mulher que morreu no ataque de Itaquarussu, ela defendendo, era uma curadeira, muito jovem também, ela fazia vários benzimentos e tal, e ela morre trancando todas as pessoas dentro de uma igreja, porque acreditava que o exército não ia bombardear um lugar santo, não ia matar as pessoas, e fica na entrada da igreja. Então ela é morta e toda a igreja é queimada, destruída e tudo mais. Aqui a gente tem um dos líderes, né, do movimento, Manuel, enviado de Deus. Uma pena que eu não vou poder estar explicando, então vou agilizar, mas aqui o aluno ele tenta justamente, digamos assim, colocar, né, os dois momentos do herói trágico, né, o momento de glória dele e o momento de derrocada, digamos assim, né. Aqui uma outra líder, né, a Maria Rosa, também o mesmo desenho, só dela coloca fazendo essa comparação dos dois momentos. O capitão Matos Costa, que foi um oficial do exército que tentou pôr fim na guerra, ele vai realizar várias viagens para Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, para pôr fim na guerra, porque ele vê que a guerra é injusta, pessoas inocentes estão morrendo. Aqui expressa, né, os dois lados, um oficial do exército, um líder caboclo, o porquê da guerra, né, a linha de trem, o progresso, e aqui atrás o monge, José Maria, que foi o cara que justamente mobilizou todo esse povo a se revoltar, né. E aqui tem algumas poesias produzidas por eles. Aqui temos um último discurso do último líder, né, diante do conflito. Mais um poema. E por fim, professor, peço desculpas por passar do tempo, porque realmente eu não tive o controle e é a minha primeira apresentação desse trabalho. Talvez a gente se empolga muito no início, daí acaba deixando coisas importantes no final para depois, né? Então, mas a princípio era isso. Fico grato mesmo pela oportunidade de estar compartilhando com vocês aquilo que a gente produziu. Ok, Paulo, parabéns pelo trabalho, realmente muitos elementos, bastante rico, como você disse, né? E acho que às vezes acontece isso mesmo, né? Tem tanta coisa para a gente apresentar, acaba às vezes fixando mais em algumas e depois deixando algumas que a gente gostaria para o final e acaba passando mais rápido, faz parte. Bom, na verdade a gente chegou aos 30 minutos, eu vou fazer um comentário rápido, aí a gente passa a palavra para o próximo e depois, tendo ao final, os que tiverem dúvidas, comentários, elogios, a gente abre de novo e aí todo mundo pode também falar com você, tá bom? Eu achei bastante interessante. No que você começa comentando um pouco dos aspectos historiográficos, eu acho que seria uma possibilidade bacana a interação com o professor ou professores de história da sua escola, né, onde mobilizou, para ampliar ainda mais, talvez, o projeto numa segunda edição, né, porque você fez uma dissertação, mas isso com certeza movimenta a região e vai continuar movimentando, né? Os aspectos historiográficos, por exemplo, da história oral, seriam bastante relevantes para dar registro a essas narrativas que você conta, dos avós, dos pais que viram os pais, né, os avós, então, presos, que se foram, etc., nessa guerra, né? E dando isso uma certa possibilidade também de se fixar na história, né? Infelizmente, a oralidade é um movimento com o qual, depois de 100, né, cento e poucos anos, vai ficando cada vez mais difícil que a gente tenha algum registro, né? Eu, particularmente, trabalho com pesquisa em história oral, na educação matemática, né? E
E acho que esses trabalhos são muito relevantes e produzem histórias outras, né? Além daquelas versões oficiais que você disse, que acaba tendo, né? A história, muitas vezes, não só do herói no sentido mais amplo, né? Mas a história do vencedor, né? É aquela que acaba se fixando. E o outro lado acaba ficando negligenciado e, em algum momento, se perdendo. Mas tá bom, Paulo, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. A gente vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho mais. Eu só vou aproveitar para passar a palavra ao colega que está aqui presente, é o Wellington dos Santos, da UFMS. Wellington, está por aí? Ele tinha caído algumas vezes, eu acho. Opa, Opa, boa tarde, professor. boa tarde. Wellington, eu vou passar a palavra a você então, vou começar a marcar aqui seu tempo. Fique à vontade, são 20 minutos, e aí mais 10 para a gente dialogar, tá bom? Beleza, eu achei que ia ser o último. Talvez seja o último. Mas então, bom, fico feliz, né, em ter essa oportunidade aqui de, como o professor Paulo disse anteriormente, de socializar o trabalho, né, a pesquisa que a gente realizou aí. Eu sou egresso aqui da UFMS, né, do Mato Grosso do Sul, turma de 2019, 2021, concluí esse ano, né. Falo aqui de uma cidadezinha chamada Terenos, né, no Mato Grosso do Sul mesmo. Bom, a minha orientadora foi a professora Marta Rios Nunes, né? E o título do meu trabalho é justamente esse mesmo, que está aí que eu coloquei a ideia de formação cultural Bildung no jovem Nietzsche enquanto prática didática para o filosofar. Reflexões para o professor de ensino médio de escola pública. Bom, eu procurei aqui redigir um texto, né, tentando recortar, fazendo uma síntese mesmo sobre a pesquisa, até mesmo em respeito, né, aos demais colegas, né, e a relevância desse evento. Então, eu vou me dar o direito de seguir esse roteiro, né, que eu elaborei. Bom, nessa pesquisa, nessa investigação, o ensino aborda-se, né, o ensino de filosofia tendo como função a formação de capital moral crítico a partir do jovem Nietzsche. Busca-se com isso interpretar o conceito nietzschiano de educação integral expresso pela fórmula como chegar a ser o que se é e compará-lo com a noção de formação integral normatizado pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, né? A fim de situar o componente curricular de filosofia nesta crise de paradigma curricular. Desse modo, nossa análise fundamentada por revisão bibliográfica e análise documental específica identifica que a formação filosófica constitui-se parte indispensável da formação cultural do educando no ensino médio de escola pública. Os principais textos de Nietzsche sobre o tema ensino de filosofia e o que problematiza-se aqui por sua filosofia da educação são os escritos de juventude para a conferência sobre o futuro de nossos estabelecimentos de ensino, proferida em 1872, espécie de defesa do renascimento da cultura grega, discurso, inclusive, expressado literalmente enquanto romance de formação, Bildungsroman, entre o filósofo e seus aprendizes, e a terceira extemporânea, Schopenhauer como educador, de 1874, ao se posicionar contra o reducionismo da formação escolar de ensino médio, ginásio, aos interesses mercantis do capitalismo nascente. A reflexão nietzschiana, qual o preço disposto a pagar por pertencer a si mesmo, de acordo com o professor La Roça, ilustra o processo pedagógico de subjetivação desta filosofia, enquanto luta entre o convencionalismo do agrupamento e a ânsia de singularidade do indivíduo, na qual perdem os preguiçosos
e os covardes. Isto é, o problema como chegar a ser o que se é. Essa fórmula, chegar a ser o que se é uma frase inspirada numa passagem da segunda ode pítica de Píndaro, que ficou particularmente conhecida como o subtítulo da autobiografia de Nietzsche, publicada em 88, Et Homo, cujo significado exprime a concepção que todo educar remete-se a um processo de autoformação. Porém, tal resposta, como possível condição para a afirmação de si mesmo, antecede outra indagação. Qual o valor da vida? A questão é que o ensino de filosofia nos estabelecimentos de ensino alemão em sua época, indaga o jovem Nietzsche, não preparava o estudante para a vida, mas somente para uma prova de filosofia, cujo resultado já se sabe. É normalmente que aquele que sai desta prova confessa para si com um profundo suspiro de alívio: graças a Deus, não sou um filósofo. Sobre esta centralidade do valor vida no pensamento nietzschiano, Savransky, um importante biógrafo dele, denomina didaticamente filosofia da vida a corrente filosófica literária desencadeada pelo autor, sugerindo que filosofar de acordo com estes projetos significa tornar o viver continuamente potência criativa, artística e conceitual de aprendizagem. Para pensar com o jovem Nietzsche tal temática, é importante compreender que, enquanto professor de filologia na Basileia, participou do principal debate pedagógico de sua época, a saber, o que é uma educação integral do jovem alemão? Ou melhor, o que é uma autêntica formação cultural, Bildung, que possa ser praticada nos estabelecimentos de ensino público? As respostas do professor são pertinentes porque ilustra o seguinte problema atual brasileiro, que busca-se, a seguir, comparar criticamente e propor como chave interpretativa. Qual a situação da filosofia nesta crise de paradigma curricular pós-aprovação da BNCC? Antes de prosseguir, é importante compreender que este conceito, né, essa noção Bildung, ele é um projeto político-pedagógico encabeçado especialmente por Rimbaud, pela reforma das instituições escolares, concretizando-se na fundação da Universidade de Berlim em 1810. Portanto, o conceito Bildung, formação, autoformação, cultivo de si, está intimamente relacionado com a noção grega de paideia, a qual busca estruturar o ideal formativo intelectual e de excelência humana para o cidadão. Pois bem, filosofia, currículo e BNCC. Para o jovem Nietzsche, o ensino de filosofia constitui-se, ao lado da ciência e da arte, ou das ciências e das artes, componente curricular obrigatório no ensino médio, considerando a formação cultural enquanto processo de socialização sine qua non do educando em pleno desenvolvimento. A partir disso, o autor também defende uma educação integral, que nos permite ponderar sobre as principais diretrizes políticas, especificamente o que referencia-se por formação integral e o papel da formação filosófica nesta etapa de ensino. Como se sabe, etimologicamente, o termo educação vem de educare, conduzir, guiar, orientar, e educere, fazer sair, extrair, dar à luz. E de acordo com a BNCC, a concepção curricular de educação hoje, educação básica hoje no Brasil, deve assegurar o desenvolvimento orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais e 10 competências gerais do educando, em contraste com um currículo até então julgado conteudista. O artigo 5º da Resolução número 3, de 21 de novembro de 2018, que atualiza as
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e fundamenta a BNCC, assim como orienta o sistema de ensino e unidades escolares na organização curricular, afirma que o ensino médio, em todas as suas modalidades de ensino e as suas formas de organização e oferta, deverá ser orientado, entre outros dispositivos, pelos seguintes princípios específicos: formação integral do estudante, expressa por valores, aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais, projeto de vida como estratégia de reflexão sobre a trajetória escolar na construção das dimensões pessoal, cidadã e profissional do estudante. O artigo 6º, para fins de obtenção de maior clareza de exposição, ficam definidos os seguintes termos utilizados na presente resolução. Formação integral é o desenvolvimento intencional dos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais do estudante, por meio de processos educativos significativos que promovam a autonomia, o comportamento cidadão e o protagonismo na construção de seu projeto de vida. Ou seja, vale a citação literal da lei, porque há um entendimento mútuo entre formação integral e projeto de vida, em relação aos princípios orientativos curriculares. Com isso, almeja-se apontar duas críticas à BNCC e um elogio. Primeiro, o aspecto positivo da valorização socioemocional, fazendo parte da formação do educando frente à complexidade líquida das relações sociais e de identidade, subjetividade na sociedade contemporânea. Isso já considerando a concepção, o entendimento, né, da filosofia nietzschiana. Porém, antes de tal pretensão, para alocar bem o entendimento da argumentação, perceba-se mais detalhadamente do que se trata este documento normativo, diversificado e flexível, composto estruturalmente por formação geral básica e itinerários formativos. Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Este novo arranjo curricular e concepção de educação básica, sob o pretexto da criação de alternativas que superem a fragmentação do conhecimento, busca normatizar abordagens de atividades integradoras interdisciplinares, isto é, o intercâmbio entre unidades curriculares, diga-se, as antigas disciplinas, por meio da ação didática mediada pela pedagogia de projetos temáticos. Esta é a nova adoção teórica e prática da política educacional brasileira. Partindo dessa situação, a organização curricular dos sistemas de ensino em unidades escolares deve se estruturar pela flexibilização e tratamento metodológico que favoreça e estimule o protagonismo estudantil. Procedimentos que evidenciem, assim, a contextualização, a diversificação e a transdisciplinaridade. De modo geral, o ensino médio passa a ser organizado em 4 áreas do conhecimento: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, e ciências humanas e sociais aplicadas, onde apenas o componente curricular de língua portuguesa e matemática são obrigatórios nos 3 anos dessa etapa. Porém, o texto ressalta que não se exclui, teoricamente, as outras disciplinas, com suas especificidades e saberes próprios historicamente construídos, mas indica reforçar o fortalecimento das relações entre elas e a sua contextualização para a apreensão e intervenção da realidade, exigindo que os sistemas de ensino e as escolas construam os currículos e propostas pedagógicas flexíveis e adequados à sua realidade. Ilustrando o raciocínio, considera-se os seguintes temas conceituais importantes em relação às aprendizagens a ser garantidas mediante essas abordagens integradoras
aos jovens de acordo com a BNCC, na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, aqueles julgados essenciais à formação dos educandos e às competências específicas de filosofia, que agora estão ligadas às competências gerais da área. Tempo e espaço, territórios e fronteiras, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, política e trabalho. Considera-se também, de modo geral, que os componentes curriculares dessa área possuem mesmo uma necessidade formativa em relação aos conteúdos conceituais e convergem para as mesmas habilidades e competências, norteados pela busca de justiça social, autonomia, equidade e respeito às diferenças, e relacionados com a finalidade desta etapa de ensino. Contudo, chama-se crise de paradigma curricular toda esta fragilização, em especial das ciências humanas, que teve início com o racionalismo científico moderno e o descrédito da filosofia e da problematização epistemológica e axiológica, conforme já se lê na terceira extemporânea, Schopenhauer como educador. Mesmo a forma muito admirada com a qual os eruditos alemães se precipitam sobre a sua ciência, mostra, contudo, que eles pensam mais na ciência que na humanidade. Primeira crítica. A meu ver, esta nova estrutura curricular que se apresenta, Lei nº 13.415/2017, por atividades integradoras e projetos temáticos, nós nomeamos aqui pedagogia de projetos temáticos, incorre pelo vacilo de reduzir as aulas de filosofia num espaço-tempo pouco significativo em termos de formação cultural do educando. Primeiro, porque o atrativo do trabalho temático pode se tornar entretenimento, ou, quando muito, transmissão de informação em nome da contextualização. Inclusive, a adoção de livros didáticos assim arranjados. E segundo, porque se supervaloriza o protagonismo estudantil. Joga-se em segundo plano o debate da formação docente, e continuada também, desse profissional de escola pública, especificamente sobre o surgimento ou reforço de programas de extensão. Por exemplo, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, estágios supervisionados ou residência pedagógica, etc, etc. Dado que agora nem competência específica a filosofia possui oficialmente. Daí a necessidade de bagagem cultural filosófica do educador, conjugado com sua experiência, prática e clareza, sobretudo as indagações: que fins pretendo alcançar com minhas aulas? Qual filosofia filosofar propor aos educandos? Segunda crítica. Para superar o conteudismo curricular estanque, se propõe um ensino teórico-metodológico pautado por eixos temáticos, na forma de projetos interdisciplinares, sobre os 4 temas conceituais citados já. E sobre isso, compreende-se o defeito limitador do ensino de filosofia, ao desconsiderar o referencial mínimo, teórico e histórico da abordagem filosófica, ajustada à sua carga horária de trabalho efetivo. Não que se está defendendo o tradicionalismo pedagógico, mas é importante e indispensável a estruturação de algum conteúdo curricular. Outro desafio que se apresenta para o professor e exigirá astúcia conjugada com experiência. Aqui se apresenta, falando dessas dificuldades, é o currículo oculto do trabalho docente de escola pública, dado que este componente curricular possui apenas uma aula, por semana de 50 minutos, restringida ainda apenas na etapa do ensino médio, como estabelece o currículo regional, do MS, aqui no caso. Quantidade, turma, professor, 40, 50 alunos por sala. Infraestrutura precarizada, carência de recursos tecnológicos, multiemprego por escolas, plano de carreira, remuneração, e etc, etc. Ou seja, tal organização curricular por eixos e projetos temáticos, como condicionantes exclusivos para ensinar ou filosofar, incorre, como já dito, no perigo das aulas de filosofia
tornar-se um bate-papo informal, sem referência dos clássicos da área, por exemplo, dado que também pratica-se e aprende-se filosofia ao interpretar, por exemplo, a história do pensamento, escolas, correntes e etc. Ou se apropriando, contextualizando, problematizando e adaptando a teoria de dado filósofo ou filósofa para outro contexto, como argumentará o jovem Nietzsche. E qual seria, então, a justificativa, contribuição para a presença da filosofia enquanto componente curricular? O projeto dentro dos itinerários formativos no ensino médio indica-se, primeiramente, a formação antropológica, filosófica, específica, tendo as escolas ou filósofos como sistema e parâmetro conceitual. Em segundo, a formação política da filosofia, no sentido que filosofar é intervir na realidade modificando-a. E como disciplina, espécie de vigia dos vigilantes, ela desempenha a crítica epistemológica da atitude científica tecnológica, dados eventuais problemas globais. Enquanto transdisciplina, ela é axiológica e orienta o que e como o homem pode agir. Isto é, a filosofia é inquestionavelmente crítica e valorativa. Portanto, dado um entendimento de formação geral, integral e projeto de vida, minha hipótese é a possibilidade da filosofia, pela sua especificidade, ser jogada para ser trabalhada como complemento de carga horária, no componente curricular, disciplina, projeto de vida. Se isso for vivido empiricamente, a filosofia nietzschiana chegar a ser o que se é, será um programa de curso alternativo para ser experimentado, pois chegar a ser o que se é remete-se à própria noção de educação integral para o jovem Nietzsche. Isto é, processo pedagógico e filosófico de formação intelectual, moral, estético e contínuo do educando em pleno desenvolvimento. Especialmente, conforme explica o professor La Rosa, pela doação de sentido e valor à vida, por meio da cultura autêntica, ou seja, processo temporal pelo qual o indivíduo alcança sua própria forma, constitui sua própria identidade, configura sua particular humanidade ou, definitivamente, converte-se no que é. Pois bem, cabe agora compreender o papel da formação filosófica para chegar a ser o que se é, enquanto projeto de tornar-se livre, tornando o viver continuamente potência crítica, artística e conceitual de aprendizagem. O ensino de filosofia tendo como função a formação de capital moral crítico. Contra a tendência moderna de massificação do utilitarismo e liberalismo inglês, que associa cultura, mercado e consumo, o jovem Nietzsche defende o princípio capital de toda a cultura, onde escola e, consequentemente, o ensino de filosofia tem como função a formação de capital de moralidade acumulado por nossos ancestrais e da herança deles, que não sabemos mais fazer crescer, mas somente dissipar. Cito Nietzsche: como a vida do indivíduo adquire o supremo valor, a mais profunda significação? Certamente apenas por meio disto, que tu vivas para o proveito dos exemplares mais raros e valiosos, e não para o proveito da maioria. Essa orientação deveria ser implantada e cultivada num jovem, de modo que ele próprio se compreenda como que uma obra malograda da natureza, e ao mesmo tempo como um testemunho das mais excelsas e maravilhosas intenções dessa artista. Fim da citação. Portanto, o ensino de filosofia para o jovem Nietzsche tem a história da filosofia como referencial teórico de verdadeira cultura autêntica, para o educando criar sua própria diretriz de pensamento e interrogação, isto é, experimentar sua autoformação hermeneuticamente e se desenvolver à medida em que compreende, se apropria,
problematiza, contextualiza e reformula as questões conceituais, cujo objetivo é exercer a crítica dos costumes, das leis, dos valores existentes, quer dizer, o ataque à mentalidade mercantil, que vincula cultura e dinheiro, e a mentalidade estatal, que instrumentaliza as instituições de ensino para o seu próprio proveito. Com isso, indica-se a necessidade do professor, inicialmente, alfabetizar filosoficamente o estudante, para ele aprender lendo, de modo analítico, os mais diversos textos e registros, podendo aplicar os seguintes passos didáticos quando trabalhar o texto na forma de esquema estratégico: análise texto-etimológica, análise temática conceitual, análise interpretativa ou perspectivista, análise problemática, síntese pessoal. Compreenda-se que doação de sentido à vida pela cultura autêntica passa do processo de formação intelectual à atitude negativa, isto é, crítica dos costumes, das leis e dos valores, para depois afirmar si mesmo. Em contexto, é importante situar que a crítica educacional do jovem Nietzsche dirige-se especialmente à tradição kantiana e hegeliana, quando abordado a questão filosofia, ensino e método histórico, e a influência que estes tinham sobre o currículo dos estabelecimentos de ensino no aspecto de formação moral e para o dever. A seu ver, perigoso pelo proselitismo ideológico, doutrinário, conforme a natureza pedagógica de passividade de tal abordagem, formando, consequentemente, o filisteu da cultura jornalística, especialista em opiniões e da moda. Por isso, a proposta pedagógica de um filosofar com um martelo moral, desconstrutivo, em relação a ideais dogmáticos e contra a tendência formativa de valores massificadores do rebanho. Para o jovem Nietzsche, o educador ensina a filosofia filosofando, especialmente ao alfabetizar o educando pela linguagem filosófica e a partir, esquematicamente, do texto como ponte metodológica, adaptando um discurso pedagógico, pela qual a tradição possa tornar-se saber ensinável e compreensível, portanto, contra tal método histórico passivo. Cito Nietzsche: agora se trata de estabelecer o que pensou ou não este ou aquele filósofo, se é possível com razão atribuir a ele este ou aquele escrito, ou se esta ou aquela lição merece ser retida. Nossos estudantes são dirigidos a este tratamento neutro da filosofia. Fim da citação. Mediante a exposição dialógica, o debate, o filme, a música, a obra de arte, a charge, etc., é possível provocar didaticamente o educando a ele mesmo chegar a ser o que se é, isto é, por meio de metodologias ativas e não neutras. Ou pode-se, pergunta o jovem Nietzsche, obrigar violentamente para a música alguém que tem uma inclinação decidida para a ourivesaria, ou ainda para a filosofia, alguém que tem inclinação para a astronomia e assim por diante. Sobre isso, o professor Serletti defende que falar em métodos eficientes ou eficazes sobre o ensino de filosofia é tão somente exercitar algumas instruções programáticas, esquemas operacionais ou estratégias pedagógicas, que dependerá das decisões do educador, quando planejar suas aulas em relação ao que compreende e qual o sentido que atribui a seu ofício. Ou seja, discutir um tema, um filósofo ou psicólogo, por exemplo, implica ser interrogado por ele. Significa expor-se nele. E por isso a prática docente é um constante autoformar-se, um tornar-se educador. Sobre a formação moral, a partir de uma sugestão de Deleuze, interprete-se este processo de aprendizagem proposta comparando-o com o ofício de um egiptólogo, isto é, filosofar é um decifrar, produzir signos socioculturais, conceito de vida histórica, sintagmático, conectivo e vicinal, pois tudo que nos ensina alguma coisa emite signos. Consequentemente, todo ato de aprender é uma interpretação de significados, que em Nietzsche liga-se à questão da genealogia dos valores.
Logo, a tarefa metodológica do educador, quando abordado a história da filosofia, é a competência ao filosofar, interpretar e avaliar os fenômenos valorativos, considerando, esclarece Deleuze, que essa arte de interpretar deve ser também uma arte de romper as máscaras e de descobrir quem que se mascara e por quê. Com que sentido se conserva uma máscara remodelando? Em poucas palavras, o genealogista determina a hierarquia social dos valores, cuja formação de capital moral crítico depende também desse impulso pedagógico, não apenas analítico histórico, mas também demonstrando-se a emergência do problema presente por vias até então despercebidas. Ou seja, tal Wellington, procedimento desculpa te negativo. interromper, mas tem 1 minuto para chegar nos 30. Você já estourou os 20 faz bastante tempo. Gostaria que você sintetizasse para a gente poder encerrar. Beleza, professor. Valeu. Bom, já estava. Vou para considerações finais, né? Vou pular as sugestões aqui de propostas, né? De trabalho. Pode-se caracterizar o filosofar do jovem Nietzsche e sua relação com a formação chegar a ser o que se é, didaticamente, por 3 aspectos que simbolizam tal relação processual: o político, capital moral crítico; o estético, sensibilização trágica; e o antropológico, enquanto afirmação da liberdade. É certo compreender que a formação filosófica nietzschiana, ao se constituir necessária para a formação cultural do educando em pleno desenvolvimento, é de caráter emancipador, no sentido de consciência e aprendizado em saber conjugar suas aspirações com o julgamento e a moralidade dos costumes, das leis e dos valores massificados. Nesse sentido, viver a liberdade ao chegar a ser o que se é aprender a desprender-se, tornar-se resiliente intelectual e socioemocionalmente. Condição que o professor La Roça explica como o ponto em que um sujeito lança-se além de si mesmo, para que algo novo possa aparecer. Ir além do que somos, invenção de novas possibilidades. A verdadeira tarefa do educador moral, último parágrafo, ao forçar o desenvolvimento das virtudes do educando para que ele possa aprender, desaprender e reaprender ao longo da vida, a partir da prática metodológica da genealogia dos valores, quando abordar a história da filosofia, por exemplo, com a finalidade de impulsionar aquilo para o qual algo foi feito, é ele mesmo, neste processo relacional, ser superado pelo educando, o aprendiz que aprende a pensar por si mesmo e, portanto, supera o mestre, quando passa a viver as potencialidades humanas em plenitude. Bom, ó, eu gostaria de agradecer, né, a todos, de ter essa oportunidade de compartilhar o trabalho, tá? Tentei ser um pouco mais fiel, né, mais fidedigno aqui em respeito a todos, né, a todas, tá? E vamos, esse é o material que a gente tem para discutir, né? Pelo menos da minha parte. Muito obrigado. Ok, professor Wellington, obrigado pela fala. Acho que eu preciso antes só conferir se realmente nenhum dos colegas que ainda poderiam apresentar estão por aqui. Então, Kate Torino Lisboa, o Adolfo Pereira Borges, caso estejam por aqui, dogados a algum outro nome, alguma coisa, se manifestem, por favor. Não? Ok. Bom, então nós tivemos as 2 apresentações, acho que a gente pode usar um pouquinho do tempo que seria desses colegas para tecer alguns comentários, inclusive porque as 2 praticamente esgotaram os 30 minutos e a gente acabou encerrando, né? Gostaria de abrir, então, para o público de forma geral, comentar, fazer perguntas, enfim, para que possam interagir com os conferencistas.
Bom, caso ninguém tenha comentários, eu tenho alguns rápidos aqui, mas eu gostaria de ouvir primeiro, se tiver alguém. Aliás, só me dê um feedback, porque eu só estou vendo na minha câmera, não tenho certeza se a conexão... Estamos sim. Tá, ok. Tá bom, então eu vou fazer um comentário aqui rápido. Paulo e o Wellington, professor Paulo, professor Wellington, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, né? Eu sei o quanto é difícil a gente desenvolver um trabalho aí de 2 anos, eventualmente um doutorado de 4 anos, e ter que vir aqui falar de forma tão rápida, né? Mas, infelizmente, é um processo, né? E a gente tem que, de alguma forma, tentar organizar, sintetizar ou apresentar algum tipo de recorte, né? Então, nessas apresentações acadêmicas também são bem-vindos os recortes, né? Eventualmente, a gente pode, num trabalho mais extenso, enunciar, inicialmente, o trabalho como um todo é esse, mas aqui, em função do tempo, eu vou apresentar apenas esse aspecto, né? Eu vou apresentar esse aspecto do material produzido, ou o trabalho com esse material, ou a discussão teórica que foi realizada, enfim. Eu acho que é importante isso, né, para que a gente tenha o tempo, não fique para o final uma discussão que vai sendo esvaziada até pelo cansaço do dia, como vocês já estão aqui desde dos primeiros momentos e tal, né? Então é importante também. Dito isso, comentei para os dois, né, que usaram um pouco mais o tempo, mas eu queria perguntar para o Wellington, já que ele não teve a oportunidade de dizer para a gente quais são as ações que ele realizou ou pretende realizar. Eu não lembro agora, Wellington, acho que você já defendeu, né, mas em algum momento você fala que a dissertação está em construção e eu fiquei um pouco em dúvida. Então, se você pudesse explorar um pouquinho aí rapidamente para a gente, eu acho que daria uma complementada na sua fala, ver se que a gente precisa cortar. Então, professor, a intervenção, né? A minha intervenção foi tentar foi um desafio de resgatar algumas experiências, né? Da própria prática docente desses professores e tentar lançar alguma teoria, né? Uma luz teórica a partir da filosofia nietzschiana, né? E sugestões, com algumas sugestões para trabalhar a questão dos valores e valorizar um pouco a literatura brasileira, né? Que o Nietzsche tem muito isso, né? O jovem Nietzsche, no caso, né? De valorizar a cultura nacional, né? Ele tinha muito isso, né? Por isso que ele se aproximou muito do Wagner, né? Que eles tinham mesmo uma ideia de revolucionar culturalmente, né? E isso custou até, inclusive, a inimizade dos dois lá, né? Mas, enfim, aí eu tentei fazer uma ponte, né? Fazer uma leitura bem, assim, indicativa, no caso, né? De propostas de trabalho didático com esse link. E eu tentei trazer, eu estampei um projeto que eu trabalho com os alunos, que é a filosofia dos heróis, né? Especialmente os jovens do primeiro ano do ensino médio, né? Que daí eu trabalho em cima desses personagens trágicos, né? Heróis trágicos, alguns. E esse universo Marvel, DC, que eles adoram, né? Adoram essa cultura pop. E é muito fascinante, eu também sou viciado nisso aí. Mas aí trabalhar com alguns resgates de experiências que eu tenho, né? Com ações, com propostas, né? De planejamentos para trabalhar essa sensibilidade trágica, que eu achei muito interessante do professor Paulo, né? Como é que tem várias leituras, né? Então assim, o seu produto se materializa como projetos de ensino disponíveis ou como você usa a expressão? Isso, planejamentos de aulas. Planejamentos de aula. Sugestões, né? Sugestões. Que é difícil
passar um planejamento, né, a princípio subjetivo, né, para outros, né, professores. Então, por isso que eu coloquei propostas, né, são propostas. Deixa eu aproveitar o gancho, né? O Paulo, ele mostrou que ele trabalhou efetivamente na escola, já resultado com os alunos, né? Isso no seu trabalho finalizado se materializou como esse produto, né? Que eles solicitam que a gente elabore, né? Você disponibiliza também esses planos, esses projetos, como que se deu isso na dissertação, efetivamente, ou no anexo, né? Que a gente também pode fazer de forma virtual, etc., né? O produto educacional. É para mim, professor, que está perguntando? Pro Paulo. Tá no mudo, Opa. viu? Então, assim, eu acho que cortou um pouquinho, professor. Me perdoe que eu não peguei o início da pergunta. Até por isso que eu fiquei meio perdido, deslocado. Tá. Não, no caso, eu vi que você já trabalhou com os alunos, você trouxe material produzido dele, né? E quando você finaliza a dissertação, que o seu já é egresso, você comentou, né? Você materializa o produto educacional seu, ele teve que formato? Então, assim, na verdade, eu fiz toda a aplicação, né? E agora eu iniciei a dissertação, né? Então, estou na fase escrita. Então, estou ainda no primeiro capítulo, fazendo a fundamentação teórica. E aí, na dissertação, a parte do relato das atividades, ainda eu acabei não chegando nesse ponto, né? Então, ela está no forno, ela está em construção. Mas aí eu pretendo justamente ter um capítulo específico, né? O terceiro capítulo, no caso, para estar trabalhando com esse material, tá? Discutindo, trazendo alguns elementos dessa produção dos alunos dentro da minha escrita, né? Então, a princípio, essa é a ideia. Mas é claro que a gente vai seguindo também as orientações aí do professor de acordo, né, com a escrita, né? Mas a ideia inicial seria essa, né? A gente trabalhar com esse material produzido pelos alunos. E aí, né, além disso, já foi digamos assim, uma também das motivações para os alunos estarem realizando essas atividades, que é deixar esse material para o próximo ano, a próxima turma do terceiro ano, a gente, quando for trabalhar filosofia estética, pegar todo esse material produzido para estar elaborando uma peça de teatro em cima, né? Então, essa que vai, digamos assim, para ter uma continuidade, né? Então, a gente já vai ter os relatos dos alunos, das pessoas que passaram pela guerra, que morreram, enfim, né? E aí, a partir disso, então, para darmos sequência a esse trabalho, realizando, então, esse teatro. Não sei se era mais ou menos essa pergunta, professor. Sim, né? Porque o programa pede, né, um produto educacional que possa ser, entre aspas, replicado ou reutilizado por outros professores, né? Uma das metas é subsidiar outros professores a fazerem coisas semelhantes ou com o mesmo material ou que sirva de inspiração, né? Mas ok, tá bom. Até assim, desculpa, né? Sim. Mas como eu sou bem recente na escola, né? Eu cheguei há 2 anos, então a gente não conhece muito. A gente vai fazendo o nosso trabalho mais ali, mais o nosso cantinho, né? Aí depois, quando os outros professores viram a aplicação, né? Todas essa atividade desenvolvida, a gente já começou a ter algumas conversas, justamente com o professor de história, professor de artes, né? Então a ideia é justamente, né? Então a gente está trabalhando em conjunto já no próximo ano. Até porque aqui na cidade, todo ano tem a Semana do Contestado. O ano que vem a gente vai para a 8ª Semana do Contestado. Então, sempre os alunos se envolvem, né, de diversas formas nessas semanas culturais, né? Então, a ideia é, justamente com um grupo de profs, levar esse teatro para a Semana do Contestado, né? Então, aí vai mobilizar mais professores, talvez não só a turma ali do terceiro ano, né? Então, eu acho que vai meio que caminhar nesse sentido, que de um tempo para cá, né? Agora já vai para a 8ª semana, está tendo um trabalho bem produtivo no sentido assim de resgatar o contestado, né? A cultura cabocla, resgatar realmente, né? As principais motivações desse conflito, as consequências que se arrastam, né? Nos dias de hoje, como eu coloquei ali rapidamente a partir de alguns dados, então eu acho que a gente vai conseguir estar trabalhando, né? Então dando uma continuidade, né? Com essa pesquisa de diversas formas na sequência. Bacana. Fica de sugestão também pensar aí nos aspectos que você falou da educação estética, né? Todo o simbolismo que é produzido intencionalmente pela República, né?
e como a escola é um elemento partícipe desse processo, né? De urbanização, dos ideários da República e tudo que vem junto disso também pode proporcionar outras discussões, né? Eu acho bastante interessante todo o seu relato e acho importante você, enquanto o educador, né, responsável, que também traga esses outros elementos da discussão, né? Acho que você traz aqui na fala, né, da perversidade do conflito, né? Mas também desses relatos, desses simbologismos que permanecem, né? E como são também caricatos, em certo sentido, ocultadores de outros elementos, enfim, né? Uma realidade bastante mais complexa do que muitas vezes o que nos chega 100 anos, cento e poucos anos depois, né? Ok. Pessoal, alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Os demais colegas? Senão a gente pode encerrar. Bom, então eu vou agradecer mais uma vez a participação de vocês. Eu vou aproveitar para tirar uma foto, então caso alguém queira abrir a câmera para a gente fazer esse registro. Em tempos virtuais isso é importante, porque a gente tem feito muita coisa e às vezes a impressão, né, nos registros que a gente não fez nada, né? Porque não estava junto, porque não viajou, porque não comprou passagem, porque não esteve lá comendo e conversando com os colegas, né? Tudo isso a gente perde nesse cenário virtual. Então, pelo menos a foto a gente pode manter uma foto, tá? Então, deixa eu bater aqui, vamos lá. Pronto. Eu vou mandar lá no grupo. Não sei se a Maria Eduarda tem acesso àquele grupo lá de coordenação de sessão para depois encaminhar aí para os demais. Não sei como é que está sendo a divulgação das mídias sociais. Ok. Uhum. Ok. Quer finalizar, Maria Eduarda? Algum recado? Alguma... De mim, eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo aqui, a participação do professor Tiago. Foi muito legais os trabalhos que vocês apresentaram, gostei bastante. E da minha parte é isso. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida. Tá bom. Então, gente, muito boa noite. Prazer estar com vocês, conhecê-los, conhecê-las. Tá bom? Até a próxima. Até.